Olá, eu sou André Bedene, detetive de desenhos. No vídeo de hoje nós vamos investigar sobre o passado e o futuro. E o presente também. Vocês sabiam que várias das tecnologias futuristas que aparecem no desenho dos Jetsons já existem hoje em dia? Mas não foi nada fácil. A maioria dessas tecnologias levaram quase 50 anos para serem lançadas. Pois é, os Jetsons eram um desenho muito à frente do seu tempo. Bom, vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos ver 15 tecnologias dos Jetsons que já existem hoje em dia. Agradeça a Deus, meu filho. Bom, eu quero começar esse vídeo primeiro explicando para vocês um pouco do contexto histórico de quando os Jetsons foram criados. Vamos lá, estamos no começo dos anos 60. Esse é um momento que o mundo vivia grandes expectativas em relação ao futuro, principalmente com o começo da corrida espacial, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento dos computadores e na televisão, um desenho havia acabado de se tornar um grande sucesso, os Flintstones, uma família que vivia no tempo da Idade da Pedra. Pois é, esse desenho parecia que estava meio que na contramão do que a sociedade estava vivendo. Enquanto o homem sonhava em chegar na Lua, esse desenho mostrava como era a vida na Idade das Pedras. Criado nos estúdios Hanna-Barbera pela dupla William Hanna e Joey Barbera, os Flintstones foram o primeiro desenho animado a passar a noite no horário nobre da televisão americana. E isso aqui é importante a gente entender. Os Flintstones, ele foi um desenho que foi feito para adultos, foi feito para passar de noite. Então ele passava 8h30 da noite, era tipo o horário nobre da TV americana. Inclusive, a primeira temporada foi patrocinada por uma marca de cigarros. Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should. O desenho dos Flintstones fez tanto sucesso no seu primeiro ano que o canal ABC chegou para Hanna-Barbera e falou assim: olha, a gente quer mais um desenho desses para adultos. William Hanna e Joey Barbera explicam o seguinte: enquanto estávamos fazendo os Flintstones, tentamos reproduzir tudo o que existia hoje, só que adaptado para a Idade da Pedra. Tipo, uma televisão feita de pedra. É engraçado. Aí pediram pra gente criar mais um desenho nesse estilo e pensamos, por que agora não fazia a mesma coisa, só que no futuro? E foi assim que surgiu a ideia dos Jetsons. Era para ser um desenho para adultos, era para passar domingo à noite no horário nobre da TV americana. Lançado no ano de 1962, os Jetsons conta a história da família Jetson, uma família do futuro que vive em meio a prédios nas alturas, carros voadores, videoconferências, robôs, elevadores a vácuo e as invenções tecnológicas mais utópicas que um ser humano podia sonhar. Bom, mais de 50 anos já se passaram desde a estreia do desenho na TV e a pergunta que fica agora: quais das tecnologias dos Jetsons, um desenho lá dos anos 60, já se tornaram realidade hoje em dia? Bom, eu fiz aqui uma lista com 15 coisas, 15 tecnologias que eu achei que os Jetsons acertaram, né, do que ia acontecer no futuro. Vamos lá? Número 1. Pílulas médicas com câmeras. Tem um episódio dos Jetsons que acontece o seguinte: o Sr. Spacely, que é o chefe do George Jetson, ele pede para que o George vá ao médico fazer um check-up geral, né, para ver como é que ele tá de saúde. Aí o George vai ao consultório do Dr. Lunar, que pede para ele engolir uma pílula robótica. Essa pílula aí não é um remédio, ela é na verdade um robô que vai viajar pelo corpo do George para mostrar como que estão seus órgãos por dentro. O senhor vai televisionar imagens dentro de mim, é? Exatamente. A cápsula sondadora nos enviará ao tubo um relatório completo. Doutor ao Explorador 1, qual é a sua posição? Parece que por aqui está tudo bem. Agora vamos descer para o estômago. O que é essa pílula que está boiando ali? É o café que a minha mulher preparou hoje de manhã. Bom, hoje em dia nós não temos ainda robôs, né, que podem andar por dentro do nosso corpo, mas nós já temos a endoscopia capsular. A endoscopia capsular é um procedimento médico que usa uma cápsula digestiva, até parecida com a dos Jetsons, e que tem uma câmera que transmite imagens em tempo real. O procedimento é até bem simples, o paciente engole a cápsula e aí ela vai descendo até chegar no intestino. Chegando lá, o médico vai poder ver imagens
imagens do aparelho digestivo do paciente e pode enxergar como estão as coisas lá dentro do intestino. Nossa, que negócio nojento, né, Caveirinha? Número 2. Robôs que cuidam da casa. Se você já assistiu os Jetsons, com certeza você vai lembrar da Rosie, a robô que limpa a casa, cozinha, serve o jantar e faz todas as atividades domésticas. Rosie é uma das personagens mais carismáticas da série, simbolizando justamente como os cientistas na época descreviam o futuro. No futuro, cada família terá um robô para ajudar nas tarefas de casa. Bom, ainda não existe, nenhum robô que faça tudo o que a Rosie fazia, mas eu acho que não falta muito para isso virar realidade. Afinal, se a gente já construiu um robô que consegue tocar violino, eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu era criança eu fiz aula de violino e, gente, aprender violino é uma das coisas mais difíceis, sério. Mas agora falando sério, nos últimos anos, vários robôs foram desenvolvidos com essa proposta de fazer as atividades domésticas. Por exemplo, uns anos atrás, cientistas da Coreia do Sul lançaram um protótipo de um robô bem parecido com a Rosie. Ele é capaz de segurar pratos, copos, lavar louça e até servir o café da manhã. A empresa que desenvolveu esse robô, ela disse que a tecnologia em si ela já existe. Ou seja, teoricamente, hoje já seria possível que cada família tivesse um robô empregado para fazer todas as tarefas domésticas. O problema é que ainda é completamente inviável desse robô ser fabricado em larga escala e por um preço acessível, para todo mundo poder comprar. Outro modelo de robô bem legal que chama a atenção por ser bem parecido com a Rosie é o Buddy. Esse robô Buddy, ele é legal porque ele foi desenvolvido para ser tipo parte da família. Você pode programar esse robô para te acordar de manhã, fazer um telefonema ou até brincar de esconde-esconde com seus filhos. Enquanto você sai para trabalhar, ele fica monitorando tudo o que acontece na sua casa. E você também consegue operar ele à distância através de um aplicativo e assim pode, por exemplo, ligar o forno para assar um bolo ou lembrar a vovó de tomar o seu remédio. Número 3. Robô aspirador. No desenho, além deles terem a ajuda da Rosie, a família Jetson tinha também a ajuda desse pequeno robô aí, que nada mais era do que um aspirador de pó automático. A Jane só precisava apertar um botão para que o robô saísse limpando a casa, varrendo o chão. O problema é que esse robô às vezes parecia meio preguiçoso e empurrava a sujeira para debaixo do tapete. E às vezes também parecia que ele surtava e saía perseguindo o George pela casa. Enfim, hoje em dia nós já temos um robô mais ou menos nesse tipo, Não exatamente robôs que perseguem pessoas, eu tô falando dos robôs aspiradores. Provavelmente você já viu ou já ouviu falar dos robôs aspiradores. Eles são movidos a pilha ou bateria e possuem sensores de reconhecimento espacial para evitar que o aparelho saia batendo pelos móveis da casa. E agora vamos à limpeza. É para isso que você foi feito. Número 4. Televisão de tela plana e Full HD. Hoje em dia a gente vive numa sociedade, cheias de telas para todos os lados. Já tem televisão 4K, já tem televisão de, umas 200 polegadas. Mas vamos lembrar que quando os Jetsons foram produzidos lá nos anos 60, a coisa era bem diferente. Lá nos anos 60, as pessoas usavam TVs de tubo, que eram bem pequenas, sem falar que a qualidade também não era grande coisa. Então, em um mundo que quase todo mundo assistia TV em preto e branco e quase todo mundo assistia TV naquelas coisinhas, caixinhas pequenas de tubo, de 12 polegadas, assistir os Jetsons e imaginar como seria a televisão no futuro devia ser algo bem interessante. Os Jetsons tinham TVs de tela plana com imagens totalmente nítidas, parecendo Full HD. Dá pra gente reparar também que as TVs eram super finas. E muito bom dia com o seu maternal programa de ginástica no ar. Número 5. Videochamada.
Outra coisa legal que os Jetsons imaginavam que seria possível fazer no futuro é fazer videochamadas. Vamos lembrar que até uns anos atrás, as chamadas em vídeo eram vistas como coisa de ficção científica. Vários jornais e revistas publicavam matérias falando sobre essa incrível tecnologia que parecia ser apenas coisa de cinema. E isso não era por acaso. Vários filmes de ficção científica dessa época brincavam com essa ideia de telefones futuristas que dava para enxergar a pessoa com quem você está falando. Filmes, por exemplo, como Metrópolis, o clássico de Fritz Lang, lançado em 1927, que tem uma cena exatamente sobre isso. Digamos que videochamada já era tipo um consenso na comunidade científica. Por isso que nos Jetsons existem diversos modelos diferentes de aparelhos que fazem videochamadas. A maioria deles parece um computador ou uma televisão. Demorou um pouco, mas hoje em dia nós já conseguimos fazer videochamadas, usando vários aparelhos diferentes. A gente pode usar um celular, um tablet, um computador, ou pode fazer uma videochamada até com relógios. E falando em relógio, temos o próximo caso. Número 6. Relógios inteligentes. Essa era outra tecnologia que os Jetsons estavam muito à frente do seu tempo. No desenho, os personagens podiam usar seus relógios para fazer videochamada ou para assistir televisão, como nessa cena que o Elroy está na escola e o seu amigo, ao invés de prestar atenção na aula, ele está assistindo um episódio dos Flintstones. Para quem viveu lá nos anos 60, assistir os Jetsons e ver esses tipos de tecnologias devia ser algo muito futurista. Tipo, levou praticamente 50 anos para os relógios inteligentes serem lançados no mercado. Em 2015, a Apple lançou o Apple Watch, um relógio que funciona como dispositivo e combina vários recursos de smartphone diretamente no seu pulso. E além dele, tivemos também a série Gear da Samsung, a Pebble lançou o seu Pebble Time, e hoje em dia relógios inteligentes já são até uma coisa bem comum. Número 7. Despertador que fala. Durante muito tempo, os despertadores foram apenas simples relógios onde era possível programar um horário para eles tocarem um alarme. Mas nos Jetsons, não. Nos Jetsons, eles eram aparelhos altamente tecnológicos e cheios de funções e recursos. Esses despertadores fariam qualquer coisa para te acordar. Senhor Jetson, levantar. Hora de levantar, senhor. Levantar. Quem? Não. Levante-se, senhor. Bom dia. E tenha um bom dia, senhor. E claro, hoje em dia a gente tem diversos tipos diferentes de alarmes e de despertadores, e alguns que até falam com a gente. 9 da noite, 48 minutos. 9 da noite, 48 minutos. Número 8. Jornal digital. Hoje em dia tá todo mundo acostumado a ler jornal, num tablet ou no celular. Mas quando os Jetsons estrearam há mais de 50 anos atrás, o normal era você ler um jornal de papel. Nessa época ninguém imaginava, o que seria a internet ou que as pessoas teriam computadores que cabem na palma. Nessa época ninguém imaginava o que seria a internet ou que as pessoas teriam computadores que cabem na palma da mão. Então nos anos 60 devia ser muito curioso as pessoas verem o George Jetson lendo seu jornal em uma espécie de tablet gigante ou numa espécie de televisão. Oh, I know. I'll just skip through the headlines. No president to ask for more taxes. Imposto é roubo. Número 9. Casas inteligentes. Bom, nos Jetsons você deve lembrar que tudo funciona de forma automática. O desenho imaginava que no futuro as casas seriam inteligentes a ponto de fazerem praticamente tudo o que você quisesse. Você só precisava apertar alguns botões e pronto. Máquinas lavariam, depois passariam sua roupa. Se você acordasse com preguiça, bastava apertar um botão e subir na esteira para máquinas te darem um banho, te secarem. As máquinas escovariam seus dentes e depois te vestiam para você ir para o trabalho e até penteavam o seu cabelo. Bom, ainda não temos casas tão sofisticadas assim,
mas nós já temos hoje em dia casas que podem ser totalmente automatizadas. As chamadas casas inteligentes podem ser totalmente controladas a partir do seu celular. Com um toque você pode acender a luz, fechar as cortinas ou, por exemplo, você que está saindo do trabalho pode, à distância, pedir para sua cafeteira começar a fazer o seu café. Computador, música. É a casa do futuro. Só que a gente tá no presente. Número 10. Impressoras 3D de comida. Uma das tecnologias mais interessantes que apareceu nos Jetsons era a ideia de que no futuro máquinas poderiam preparar toda a sua comida. Já no primeiro episódio da série, somos apresentados a uma máquina chamada Food Arc Cycle, uma espécie de tecnologia onde eles podiam escolher o que eles queriam comer. Era só você apertar um botão e a máquina preparava o seu café da manhã, o seu almoço ou a sua janta. E por incrível que pareça, nós já temos algo meio parecido hoje em dia. Com certeza você já ouviu falar nas impressoras 3D, que são capazes de imprimir qualquer tipo de coisa utilizando tecnologia de impressão tridimensional. Para você ter ideia, impressoras 3D gigantes podem até imprimir uma casa. Muita gente não sabe, mas hoje em dia nós já temos impressoras 3D que conseguem imprimir comida. Imagina que bom seria se você pudesse chegar em casa depois da escola ou do trabalho e só precisasse apertar um botão para que a sua janta ficasse pronta. Você só precisa apertar um botão e a impressora começa a fazer sua pizza do jeito que você quiser. E aqui eu acho importante, eu já deixar claro que essas impressoras que imprimem comida, elas não produzem comida do nada. É tipo assim, é igual uma impressora, que imprime papel, quando você tem lá que fazer o trabalho da escola ou da faculdade, você vai colocar o papel na impressora, vai colocar a tinta e daí você cria o arquivo lá, digita e manda imprimir. Então, a impressora 3D que imprime comida é mais ou menos a mesma coisa. Você vai ter que colocar os produtos base, por exemplo. Se você for imprimir um pão, você vai colocar a farinha, o açúcar, o sal, o fermento e tal, e aí vai apertar um botão, imprimir pão, e aí ela vai pegar os ingredientes lá e vai preparar tudo, e imprimir um pão. Além disso, já existem também impressoras 3D que trabalham à base de cápsulas de comida. Igual aquelas máquinas de café que é só você colocar uma cápsula, apertar o botão e ela faz o café na hora. Cafezinho. Número 11. O uso de drones. Uma das coisas que eu achava mais legal nos Jetsons era imaginar como seria se a gente pudesse voar igual eles voavam. Na abertura do desenho a gente consegue ver que o George Jetson vai largando seus filhos e a sua esposa pelo caminho dentro de uma espécie de cápsulas. E aí eles saem voando e conseguem chegar de maneira inteligente até o destino final. E se a gente parar para pensar, essas cápsulas voadoras que aparecem no desenho, elas não são muito diferentes dos drones que a gente já tem hoje em dia. Desde drones que podem transportar pessoas pelo espaço. Aliás, em Dubai, eles até já chegaram a testar os chamados taxidrones, que te buscam no aeroporto e te levam até o seu hotel. E tem também os drones que entregam produtos, que é uma coisa que a Amazon tem testado, fazendo a entrega de produtos diretamente na casa do comprador. Ou, por exemplo, a Domino's Pizza, que tem um projeto de em breve conseguir entregar pizzas usando drones. Número 12. Esteiras rolantes. Nos Jetsons, andar e ir de um lugar para o outro era a coisa mais fácil que existe no mundo. Os personagens sempre apareciam se movendo de um lado para o outro em espécies de esteiras rolantes. Até mesmo dentro de casa eles tinham essa tecnologia, e o motivo disso é muito óbvio. Como diria Jaiminho, é que quero evitar a fadiga. E bom, provavelmente você já viu esse tipo de tecnologia hoje em dia. Diversos shoppings, centros comerciais e aeroportos oferecem esse tipo de sistema para ajudar o público a evitar a fadiga. A esteira rolante está quebrada. Como vamos chegar lá, George? Força! Força, pessoal!
Número 13. Esteira para cachorro fazer exercício. No final de cada episódio, quando o episódio acabava, vinham os créditos. E nos créditos a gente podia ver que o George ele precisava levar o seu cachorro para passear. Considerando que você mora, né, lá em cima nas nuvens, como é que você faz para levar seu cachorro passear? Não tem parques, não tem calçada, não tem rua. Então a solução que eles tinham era levar os cachorros passear numa espécie de esteira. O único problema era quando aparecia um gato. Usar uma esteira para cachorro parece uma coisa meio nada a ver, né? Mas na verdade elas têm um propósito que é bem interessante. Hoje em dia, muitas clínicas veterinárias têm usado essas esteiras como uma forma de tratamento para cachorros fazerem tipo fisioterapia. Elas são usadas para cachorros que estão sofrendo com alguma doença ou alguma deficiência nas patas ou articulações. Número 14. Camas de bronzeamento artificial. Bom, por algum motivo que eu não sei explicar, parece que os Jetsons, eles não gostavam muito de tomar banho de sol. Em vários episódios, o que a gente via era que para manter a pele bronzeada, os personagens usavam uma espécie de tecnologia de bronzeamento artificial. Aliás, o Sr. Spacely, ele tem uma cama de bronzeamento artificial na sua própria casa. E essa cama é tão sofisticada que você pode escolher que tipo de bronzeado você quer. Pode ser um sol no estilo Miami ou um sol no estilo Honolulu do Havaí. Bom, você sabe, né, que bronzeamento artificial é um conceito que já existe há muitos anos. Aliás, o conceito de bronzeamento artificial é até bem antigo. Os primeiros estudos vêm ainda do final do século XIX, mas o primeiro salão de bronzeamento artificial só foi criado em 1977, ou seja, 15 anos depois do lançamento dos Jetsons. Então a gente pode dizer que, tecnicamente, sim, essa foi outra tecnologia que os Jetsons acertaram. E número 15. Elevadores a vácuo. Uma das coisas que eu achava mais legal nos Jetsons eram justamente os elevadores. Enquanto o mundo ainda vivia com elevadores que mais pareciam coisa de filme de terror, cheio de grades e mais grades e um visual de dar medo, nos Jetsons os elevadores eram apenas um tubo transparente. Olhando assim, eles pareciam muito divertidos, né? Parecia que era tipo andar num tobogã ou num toboágua. E o mais legal é que esses elevadores podiam levar os personagens para qualquer lugar. Por exemplo, da sua própria casa, o Elroy podia ir direto para o cinema, ou para a escola, ou para o parque, ou até para o zoológico. Bye, Mom. See you in orbit. Bom, tecnicamente eles não eram exatamente elevadores. Eles eram um sistema de tubo a vácuo que, inclusive, nos anos 60 já era uma ideia que estava sendo muito estudada. Muitos cientistas achavam que no futuro seria possível que as pessoas se locomovessem, né, ou se transportassem de um lugar para o outro usando tubos a vácuo. Hoje em dia ainda não existem tubos a vácuo capazes de te levar da sua casa para o shopping ou para a escola, mas já é possível instalar na sua casa um elevador igual ao dos Jetsons. Eles são elevadores a vácuo que funcionam através de sucção do ar, uma diferença de pressão de ar no equipamento, fazendo assim ele subir. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse vídeo deu um baita trabalho para ser produzido, então eu peço que, se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e aproveita para assistir aos nossos últimos vídeos, que foram o dia que os Flintstones e o Michael Jackson lutaram contra as drogas e a treta explicando por que o personagem Salsicha virou vegetariano. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!